instrumento nas tuas mãos, que a porta da palavra seja aberta, o teu nome engrandecido, usa ele com poder, com graça, e que possamos, Senhor, estar aqui com o coração aberto para receber a instrução, aquilo que tu quer comunicar a cada um de nós, nessa hora, nesse momento, no nome de Jesus, amém. Queridos, graça e paz, a graça e a paz do Senhor, aleluia. Mais uma vez nós estamos na presença de Deus, Ele é bom, a sua benignidade dura para sempre, e a sua verdade se estende de geração a geração. Estamos muito gratos ao Senhor por esta última reunião do 22º Congresso Fogo para o Brasil. De maneira muito rica, o Senhor tem nos abençoado e nos agraciado, usando cada um dos seus filhos da maneira que Ele quer fazer. Uma das coisas mais lindas do trabalhar de Deus através de nós é que Deus usa a cada um respeitando, colocando em evidência a individualidade de cada um. Jesus disse que Ele é a videira e nós somos os ramos. Numa árvore, os ramos não são iguais. Então Jesus nos fez diferentes, porque a completude não está na semelhança. A completude está justamente na diferença. Deus é extraordinário e Deus é muito perfeito. Eu estou agradecido a Deus. O pastor Clécio me trouxe uma palavra de muito conforto agora à tarde, porque eu recebi a responsabilidade privilegiada de ministrar na abertura deste congresso e no encerramento. Eu estava muito preocupado com isto, mas aí o pastor Clécio veio e trouxe uma palavra muito sábia, quando ele disse assim: se você comer pesado todos os dias, você passa mal. Então tem um momento que você tem que comer mais leve, que é para dar um intervalo. Quando ele disse isso, aí eu entendi porque Deus me colocou na abertura e no fechamento. Porque minha responsabilidade é apenas servir a entrada e a sobremesa. Então, o banquete ficou por conta daqueles que vieram nesse intervalo aí. Então minha função agora é servir a sobremesa, um manjar branco, um pudim, um doce de leite. Amém? Graças a Deus por seu cuidado. Pastor Silas, muito obrigado. Pastor Elisete, muito obrigado. Eu os tenho em elevada estima e honra, e lhes apresento ao Senhor diariamente. Eu fui apresentado ao pastor Silas pelo pastor Jabes em 2010. Eu estava vivendo um momento bem sinuoso da minha trajetória. Era um bombardeio violento na minha alma. E naquele fogo para o Brasil em Águas de Lindóia, quando eu fui apresentado ao pastor Silas, eles colocaram as mãos sobre os meus ombros e me abençoaram. E Deus me fez atravessar o mar revolto. E aqui estamos de pé, na presença de Deus, servindo a Ele, com alegria no coração. Este ano Deus me deu uma dádiva. Nasceu lá em casa Maria Catarina. Ela está com 5 meses de nascida, linda, saudável. Hoje eu já falei com ela, o FaceTime ajuda a gente nesse negócio, né? Eu já falei olhando para ela, ela já sacudiu bastante no berço. E estou muito agradecido ao Senhor por seu cuidado, por sua dádiva, porque Deus, quando decide te agraciar, te cobre de bênçãos abundantes. Então estou muito agradecido ao Senhor por seu cuidado. Por isso, a minha esposa ficou em casa
porque agora quem dita as normas de quem vai e de quem vem é Maria. Então ela diz assim, não, fica porque eu sou prioridade agora. Mas graças a Deus por seu carinho e cuidado. Eu não estive bem, eu cheguei aqui com muita febre, desde a terça-feira. Ontem eu fui atendido pela equipe médica, o pastor Gidaldi acionou a sua sobrinha, que também é médica, para me atenderem. Eu tomei ontem um coquetel de injeções, e eu tomei uma que quando o médico aplicou, eu falei, isso não é injeção, isso é uma cãibra injetável. Isso não é injeção, isso é uma cãibra injetável. Eu voltei para o culto assim meio que meio empenado. E por alguma razão que eu ainda não identifiquei, minha pressão estava bastante elevada. Me medicaram também, mas eu estou assim meio chapado, sabe? Está processando as coisas aqui bem lentamente. Acho que o efeito da medicação, a coisa está assim meio lenta. Mas Deus é bom, Ele vai nos ajudar, porque está entre nós. Amém? Antes da leitura bíblica, meu filho me ligou hoje pela manhã. Eu tenho um filho de 22 anos. É ele quem cuida da nossa editora. E ele disse assim, eu estou ligando para lembrar para o senhor que eu quero que Deus lhe use muito hoje. Mas quero também que o senhor receba aquela unção de apresentação do material. Porque segunda-feira tem uns boletos para cobrir e o senhor está esquecido. Tá, sim senhor, obrigado por lembrar. Então lá na saída estão os nossos livros. Eu não vou dar detalhe porque eu apresentei aqui na terça. É isso que ele fica chateado, que ele quer que eu dê detalhe cada vez que eu apresento, né? Mas está aqui, ó, jovens bem-sucedidos. Você não é um homem apenas espiritual, você também é físico, mental, profissional, financeiro, emocional. É disso que eu trato em jovens bem-sucedidos. Você pode adquirir, ler, ser abençoado, enriquecido pela palavra de Deus. Lágrimas, fonte de milagres. Deus tem provocado em minha alma um desejo inquieto, um desejo constante pela oração e pelo relacionamento com Ele. É disso que eu vou falar hoje à noite, inclusive. Lágrimas, fonte de milagres, eu trabalho a percepção de que oração não deve ser movida por necessidade. Oração deve ser movida por prazer. Prazer de estar na presença de Deus. A minha avó paterna era índia. A paciência veio voando, sentou no ombro dela e disse, aqui é minha casa. Ela era capaz de ver o mundo desabar e depois pegar flanela para tirar a poeira. Quando a minha avó foi encontrada morta, vítima de um infarto aos 72 anos, a vizinha que a encontrou disse que ela estava de joelhos. Ela morreu orando. Minha avó orava em torno de 8 a 9 horas por dia. Por dia. E no dia que eu perguntei para minha avó, por que a senhora ora tanto? Minha avó disse assim, vira as costas. E eu virei as costas para ela e ela mediu as minhas costas a palmos. E na mão da minha avó, as minhas costas eram 4 palmos e 3 dedos. E eu falei com ela, não estou entendendo, o que é que tem a ver o tanto que a senhora ora com o tamanho das minhas costas? Ela disse, eu estou orando, meu filho, porque o que Deus vai colocar sobre você, suas costas têm que enlarguecer muito. Minha avó era profeta e eu não sabia. Tá? Então está aqui, Lágrimas, fonte de milagres. Doutrinas da fé cristã. Esse livro está escrito num formato, os capítulos são divididos em lições. As lições em tópicos, com espaço para exercícios. É um trabalho para discipulado cristão, para células, pequenos grupos, culto doméstico. É um ensino sistemático da palavra de Deus, com doutrinas fundamentais da fé cristã. Você pode adquirir na saída. Além disso, tem os CDs de louvores. Eu resolvi cantar hinos congregacionais, que eu tenho certeza que vão edificar a sua vida. Pendrive com 40 pregações completas para a sua edificação, tá? E a nossa Bíblia
em edição de aniversário do nosso ministério. Essa aqui é a capa rosa, Bíblia de Evangelismo, na versão corrigida fiel. Tem capa preta, capa marrom, você pode adquirir também. E eu gosto sempre de frisar que todo esse material a gente direciona para projetos missionários que o nosso ministério mantém. Obrigado, meu amigo. E que está abençoando a vida de diversas famílias no sertão da Bahia. Eu disse hoje no almoço com alguns companheiros, nós temos na Bahia seguramente 2.000 povoados não evangelizados, igreja nenhuma. Alguns que não têm nem igreja católica. E quando eu digo nem igreja católica, é porque no Nordeste, quando o camarada constrói uma casinha na roça, ele já constrói uma capela do lado. Mas tem povoados que não têm nem igreja católica. Significa que o Brasil ainda é um país a ser evangelizado. Provoca seu vizinho e diz para ele assim: você pode fazer alguma coisa. E isto é a Bahia, que é um dos estados mais evangelizados do Nordeste. Imagina ao menos, tá? Há um desafio à nossa frente. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Mateus. Pastor Flamarion, Pastor Renan, Pastor Clésio, Pastor Cláudio, que ministraram, que Deus continue abençoando a vossa vida, a vossa casa, os demais pastores aqui presentes, já mencionados, aqueles que ainda aqui não foram mencionados nominalmente, mas foram na expressão ministerial, meu carinho, respeito, honra, Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Gidalti, hoje eu pedi um favor para ele, e ele soltou uma para mim que é típico, né? Se o pastor Gidalti e o pastor Paulo Sérgio não soltar alguma graça, eles estão negando-se a si mesmos. Eu disse: pastor, olha, eu trouxe uma camisa de punho duplo e esqueci a abotoadura, me empresta uma. Ele disse: por que você não prega de camiseta e calça jeans? Eu entendi a alfinetada. Eu entendi a alfinetada. Eu disse, e ele esqueceu, ele acabou esquecendo. Ficou todo preocupado, porque ele esqueceu. Fica tranquilo que eu consegui acomodar aqui. Mas é só para fazer menção desse carinho, Eu disse ao Nani hoje que depois que eu comecei a conviver com vocês, eu mudei bastante. A mente deu uma ampliada boa. Graças a Deus por isso. Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem diz amém? Folheie, por favor, até João capítulo 15. Versículo de número 15. João capítulo 15, versículo de número 15, diz assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Diga amém. Coloque assim a mão no peito, por favor, e diga comigo: Senhor, eu quero entender o que significa a expressão amigo de Deus. Amém. Terça-feira eu falei aqui sobre venha o teu reino. Qual o significado desta expressão tão
célebre e poderosa de Jesus. Hoje eu quero falar um pouco sobre amigos do rei. Porque quando Jesus diz, venha o teu reino, Ele está chamando para perto a presença de Deus, a soberania de Deus, o comando de Deus. Aquela oração de Jesus é muito assustadora na mentalidade judaica, porque o judeu nunca se dirigia a Deus na primeira pessoa da conjugação verbal. Ele sempre se dirigia a Deus na terceira pessoa da conjugação verbal, porque o seu nível de reverência a Deus era tão acentuado, que ele jamais se referia a Deus como alguém que estivesse perto, mas alguém que estava distante. Quando Jesus ora o Pai Nosso, ele não se refere a Deus na terceira pessoa da conjugação, ele traz Deus para a segunda pessoa. Pai Nosso que estás nos céus, tu estás, segunda pessoa, santificado seja o teu nome. Na verdade, santificado, eu disse aqui terça-feira, é a nossa tradução, a expressão literal é santo é o teu nome, é um reconhecimento da sua santidade. E quando Jesus diz, ou quando Jesus fala com Deus na segunda pessoa da conjugação verbal, em vez de na terceira, como os judeus estavam acostumados a fazê-lo, Jesus está dizendo para eles, eu vim para trazer Deus para perto de vocês, para mostrar para vocês que Deus não está distante, vocês podem se relacionar com Ele pessoalmente. É isso que Jesus está ensinando ali na oração. Mateus capítulo 6, versículo 33 é parte do mesmo sermão, o chamado Sermão da Montanha, que os eruditos preferem chamar de carta magna do reino. No Sermão da Montanha, Jesus está lançando os pilares do reino de Deus, os fundamentos do reino espiritual de Deus manifestado entre os homens. O Sermão da Montanha foi eleito pelos eruditos como o mais célebre de todos os sermões da história. E ele pode ser dividido em 6 partes. A primeira parte, das bem-aventuranças. Quando Jesus fala da felicidade e da honra reservada para aqueles que ingressam no seu reino. Na segunda parte, Jesus fala dos paradoxos da graça. E eu gosto muito, porque nos paradoxos da graça, Jesus diz assim, se alguém brigar contigo por causa da tua capa, dá também a túnica. Se alguém brigar contigo para que andes 1 milha, vai 2. Se alguém te ferir numa face, em vez de devolver, oferece a outra. Paradoxos da graça. Depois, na terceira parte desse sermão, Jesus trata dos princípios éticos que regem o reino de Deus. Aí ele fala do jejum, da oração, do cuidado acerca do adultério e dos pecados desta vida terrena. Na quarta parte do sermão, Jesus apresenta os contrastes éticos entre a prática da religião judaica e a experiência do reino. E ele diz assim, a lei diz, faz assim, eu porém vos digo, faça assim. Ele está apresentando contrastes, ele está dizendo, estou trazendo um novo padrão de vida, um novo padrão de conduta, uma nova linha de comportamento. Se você vai viver debaixo da religião, faz assim. Se você vai ingressar no meu reino, você vive assim. Mais ou menos assim, na religião, se alguém te fere, você devolve. No meu reino, se alguém te fere, você perdoa. Na religião, se o teu inimigo tiver fome, você aproveita que ele está faminto e mata. No meu reino, se o teu inimigo tiver fome, você dá de comer. Ele está dizendo assim, só ingressa no meu reino quem muda de mentalidade, quem muda o estilo de vida e a sua percepção. Fora disso, pode até estar na religião, mas não está no meu reino. Na quinta parte desse sermão, Jesus apresenta a garantia de quem ouve os princípios do seu reino e coloca em prática. E ele diz,
Quem ouve a minha palavra e não a pratica é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a areia. Os rios enchem, os ventos vêm e a casa cai. Mas aquele que ouve a minha palavra e pratica é semelhante àquele que construiu a sua casa numa rocha. Os rios enchem, vêm as tempestades, mas a casa permanece. Note que na expressão de Jesus, tanto quem constrói a casa sobre a areia, quanto quem constrói a casa sobre a rocha, enfrenta as mesmas adversidades. A diferença é que quem pratica a sua palavra está estabilizado o suficiente para atravessar as intempéries sem ruir. Portanto, provoque assim o seu vizinho e diz para ele: firme-se na palavra. Firme-se na palavra. Na sexta parte desse sermão, Jesus está tratando de relacionamento. É interessante que o texto que nós lemos, Mateus 6,33, a maioria de nós compreende que Jesus está falando de suprimentos materiais, de provimento, do cuidado que Ele tem em encher a nossa despensa e a nossa mesa. Mas Jesus não está falando de suprimento. Jesus não está falando de coisas materiais aqui. Jesus está falando de relacionamento. Jesus está dizendo o seguinte: se você se relaciona com o rei, se o seu foco é o reino e a sua justiça, não há por que se angustiar pelas outras coisas, porque elas vêm a reboque. A expressão literal seria: busque primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas são privilégios de quem se envolve com o reino. Quando você se envolve com o reino cuida de cuidar de você. É isso que Jesus está dizendo. Então, esse texto está tratando de relacionamento. Relacionamento que gera comunhão. Comunhão que gera afinidade. Afinidade que gera alinhamento. Alinhamento que gera confiança. Por que isso? Porque tudo em nós é resultado do nosso relacionamento com Deus. Deus é um Deus de relacionamentos. Ele sempre trabalhou se relacionando. Preste atenção, Deus pode fazer tudo e qualquer coisa sozinho, mas decidiu não trabalhar sem parcerias. Deus conta conosco nas suas realizações, porque Ele valoriza relacionamentos. E a Bíblia é um livro de relacionamentos. A Bíblia trata do relacionamento com a esposa, com o esposo, com os filhos, com a igreja, com os amigos. A Bíblia trata até do relacionamento com os inimigos, porque Deus valoriza essa questão do relacionamento, da afinidade e do alinhamento. Quando nós paramos para observar isto, somos então desafiados a perceber que o relacionamento com Deus depende da maneira como nós reagimos ao seu convite para nos relacionarmos com Ele. E é bom lembrar que, embora Deus não faça acepção de pessoas, vou repetir, Deus não faz acepção de pessoas, o relacionamento com Deus tem níveis diferentes. Algumas pessoas se relacionam com Deus em níveis mais próximos, outros em níveis mais distantes. Eu vou mostrar isso biblicamente em Ezequiel 47. Não tomo tempo em Ezequiel 47, quem sabe em outra oportunidade. Mas Ezequiel diz que na sua relação com Deus há um momento que as águas lhe cobrem os tornozelos. Há outro momento que as águas lhe cobrem os joelhos.
Há um terceiro momento que as águas lhe cobrem os lombos. E há um quarto momento que Ezequiel diz, e eu acho lindo essa parte. E ele me chamou, e eu não pude ir mais, porque não eram águas para se atravessar andando, mas águas para se atravessar a nado. Olha o detalhe, ele veio, me tomou pela minha mão e me levou. Ou seja, existe um nível de relacionamento com Deus que você não vai mais. É Ele quem te leva para conhecer níveis que só chega lá quem está disposto a romper com algumas relações. Então estamos falando de níveis e relacionamentos, e é bom lembrar que Deus quer se relacionar conosco no nível mais íntimo e profundo. Provoque seu vizinho, por favor, e diz assim: você pode se relacionar com Deus pessoalmente. Há quem não goste muito dessa questão do diga para o irmão do seu lado, mas entenda uma coisa, a pedagogia diz que a repetição é a alma do ensino. Ouça repetidamente. Deus valoriza tanto o relacionamento, que quando Ele criou Adão, o homem, e criou a mulher, a palavra hebraica para homem é ish, a palavra hebraica para mulher é ishá. Na formação da palavra ish, homem, há uma pequena letra chamada iode, e na formação da palavra mulher, ishá, há uma pequena letra chamada rei. A junção de iode e rei, iode-rei, forma a abreviatura da palavra Yehová, ou Yah, Jeová. O que isso significa? Deixa eu entrar um pouquinho aqui. Isso significa que na união conjugal de um homem e uma mulher, há relacionamento de Deus. Então, pode até haver união de homem com homem e união de mulher com mulher, mas nunca será unicidade. O plano de Deus do casamento não é união, é unicidade. Onde há um homem e uma mulher, Iod-Rei, Deus está presente, manifestando a sua intimidade na relação de um homem com uma mulher. Isso aqui é Bíblia, isso é indiscutível. Por que isso? Porque Deus é Deus de relacionamentos, e os relacionamentos que Deus estabelece estão na perspectiva do seu plano para nós. Você entendeu? Diga amém. Se relacione com Deus. Aí chega Jesus em João 15, e eu fiquei assim, encantado com isso essa madrugada, chapado de injeção, sob efeito de algum remédio, mas fui entender o que Jesus está dizendo em João capítulo 15, versículo 15. Não vos chamarei mais servos, vos chamarei amigos. Pastor Silas falou aqui na quarta-feira à noite que não há licença poética para Deus. Ou seja, meu relacionamento com Deus não está condicionado a algumas licenças que a poesia tem na conjugação, na exposição e na composição. E eu fui tentar entender quando Jesus diz: não te chamarei mais servo, eu vou te chamar amigo. E quando você vai mergulhar no texto, Jesus não está dizendo que o amigo deixou de ser servo. Ele está dizendo que o servo se tornou amigo. Vamos entender. O servo trabalha em todo o campo do seu senhor, na lavoura, no cuidado com o gado. Mas chega um momento que ele demonstra tanta confiança, ele demonstra fidelidade e lealdade, que o Senhor chega para ele lá no campo e diz: você continua servo, só que agora, em vez de trabalhar longe de casa,
você vai vir trabalhar dentro da minha casa. Continua servo, mas agora é amigo, está dentro da casa. É daí que vem a expressão, fulano é da casa, fulano é da cozinha. Significa, é digno de confiança, frequenta a casa, ouve os segredos da casa, ouve os acontecimentos da casa. Então quando Jesus diz, você não é mais servo, você é amigo, não vos chamarei servo, vos chamarei amigos, ele está dizendo, eu te trouxe para ouvir os segredos da casa e trabalhar perto do teu Senhor. Isso significa ser amigo de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Agora vem uma pergunta: e é possível ser amigo de Deus nesse nível? Na verdade, irmãos, se a gente for analisar, muito provavelmente nós somos a geração de crentes que menos ora em toda a história da igreja. Os luxos da vida moderna nos ocupam demais com o supérfluo, para sobrar tempo para o eterno. Mas o convite de Deus para nós é: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fica em secreto comigo, e quando você estiver em secreto, eu te darei a recompensa que você busca. Então eu quero rapidamente falar de algumas pessoas na Bíblia que foram amigos de Deus. Quem sabe elas nos estimulem a sairmos desse congresso decididos que ser frequentador de igreja não é suficiente. Quem sabe elas nos convençam que ouvir boas pregações não é o suficiente. Está na hora de eu decidir entrar no rio de Deus para ser amigo dele. Então deixa eu começar falando de Adão e Eva. Já parou para analisar que Deus era amigo íntimo do primeiro casal? Primeiro, preste atenção. Tudo que Deus cria em Gênesis 1, Ele cria pelo poder da palavra, haja. É o Deus que cria dizendo, faça acontecer, e acontece. Mas na hora de criar o homem, Gênesis 1:26, a expressão não é haja, a expressão é façamos. Sabe o que significa isso? Significa que no haja, ele da sua glória e do seu trono declarou. Na hora de criar o homem, ele desce e manuseia, e ele trabalha o homem com a sua mão. Quando ele diz a Moisés, Êxodo 4, eu crio o olho do homem, sou eu quem faço a boca do homem. A expressão literal ali é, eu desenho, eu detalho, eu planejei a forma. Ou seja, quando Deus criou você, Ele estava tocando em você para te formar do jeito que Ele queria que você fosse. E quando o boneco de barro está lá, Deus está tão certo da sua obra-prima e do que Ele quer com aquilo, que Ele isso não é apenas vento, isso é ruache. Ruache é essência, semelhança. Façamos o homem conforme a nossa imagem, físico, externo, conforme a nossa semelhança, interno, natureza. Deus está tão decidido a se relacionar com alguém que Ele compartilha a sua essência com este alguém. E a partir daí, Ele dá ao homem uma missão: nomeie os animais da terra. E quando Adão vai nomeando,
Deus olha para Adão e diz assim: não é bom que o homem esteja só. Você não encontra Adão pedindo a Deus companhia. Você não encontra Adão pedindo a Deus uma mulher. Deus não deu Eva para Adão porque Adão pediu. Deus deu Eva para Adão porque o relacionamento de Deus com Adão fez com que Deus percebesse o que o seu amigo precisava e supriu sem precisar pedir. Presta atenção, quando você tem amizade com Deus, pedir não é a sua prioridade, porque a amizade responde por você diante de Deus. Suas necessidades mais íntimas serão supridas, sem que você precise lamuriar. E Deus cria Eva da costela. Eu bati na direita, mas eu não sei se foi do lado direito. Mas cria. E também não vem ao caso agora, mas é muito interessante porque quando Deus conversa sobre isso consigo mesmo, Ele diz: far-lhe-ei uma adjutora, aquela que sustenta, estaca de sustentação. Uma auxiliadora, a expressão literal ali é aquela que percebe a chegada do inimigo. Porque Deus deu à mulher um poder de percepção que é acima de qualquer compreensão masculina. Fato. A partir de agora, Deus decide se relacionar com Adão e Eva. E Gênesis 3:8 diz que todos os dias, no final da tarde, o Senhor vinha na casa de Adão e Eva tomar o chazinho da tarde, tomar café com torrada. Você sabe o que é a campainha da casa tocar? E quando você abre a porta, Deus está lá para dizer: vamos passear no jardim e trocar umas ideias. Você entende por que a queda do homem é uma tragédia? Porque Deus investe nessa criatura tudo do seu relacionamento. É tão impactante que quando o homem peca, o Senhor coloca uma espada flamejante ao redor da árvore da vida, querubins guardando o caminho da árvore, expulsa o homem do jardim. E quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, Ele diz: coloca um véu entre o lugar santo e o lugar santo dos santos, porque não haverá comunhão. Aí vem uma revelação poderosa do Novo Testamento. Porque quando Jesus está na cruz, e Ele diz assim: em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e a cabeça tomba. O Salmo 18 retrata de maneira poética a reação do pai quando o filho morre. Eu sempre quis entender qual é a reação de Deus quando Jesus está na cruz. E o Salmo 18 retrata que quando Jesus morre, o Pai não aguentou ficar sentado no trono. O texto diz, eu vou usar uma linguagem humana, até porque eu não posso usar uma divina, que Ele encheu os pulmões de ar. Quando Ele solta, das suas narinas saíram fogo, das suas entranhas brasas ardentes. E Ele se levanta do seu trono, chama um querubim, e montou num querubim, e voou sobre as asas do vento. Sabe o que é isso? Ele fez uma volta ao universo. O Todo-Poderoso circula o universo. É por isso que o sol escurece, porque quando o Criador passa, o sol faz continência e nega a sua luz. Quando Ele fecha o círculo, a terra
terra treme. E quando a terra treme, presta atenção, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por que de alto a baixo? Porque foi o próprio Deus quem desceu rasgando o véu e abrindo de volta o caminho da amizade com o rei. O caminho foi aberto. Há uma relação sendo restaurada, porque Deus quer manter relacionamento com o homem. O que eu quero dizer com isso? O Senhor quer entrar na tua casa, se relacionar com você e com a sua família. O problema é que a nossa relação com Deus está fundamentada na religião, nos valores da religião. E Deus está querendo que você vá além disto. Vou te dar mais um exemplo. Enoque. Gênesis 5:24 diz assim: e Enoque andou com Deus. A Bíblia fala muito pouco de Enoque. Eu acho que ele só é citado 4 vezes na Bíblia. Gênesis 5:24, uma vez em Ezequiel, capítulo de número 20, salvo engano. Outra vez nos Heróis da Fé em Hebreus capítulo 11, e outra vez lá em Judas, no versículo 20, nada mais. Enoque não profetizou uma vez. Enoque não fez um milagre. Não há registros reais de um livro que Enoque escreveu. Enoque não fez uma cruzada, não levantou um paralítico. Enoque não era profeta, não libertou o seu povo, mas entrou na galeria dos heróis da fé. Por quê? Porque andou com Deus. E a amizade entre Deus e Enoque se tornou tão íntima, que chegou um momento que o Senhor disse assim: Enoque, não dá para você ficar mais aí, vem morar aqui em casa. Agora preste atenção, vem aqui para mim alguém que eu consiga carregar nos meus pés, alguém de menos peso. Não, pode ser. Eu sempre achei que a expressão Enoque andou com Deus, eu imaginava que a expressão Enoque andou com Deus era isso aqui, lado a lado. Mas não, sobe aqui. Pode subir, depois você me dá um sapato. A expressão Enoque andava com Deus é isso aqui, ó. Enoque não andava, Deus andava. Enoque não pisava, Deus pisava. Enoque não saltava, Deus saltava. Quando você anda com Deus, é Ele quem cuida de tratar as coisas para você. Você entendeu? É tão próxima essa amizade que chega um momento que Jeová diz assim: não fica mais aí, vem morar comigo. Aproveita que você já está aqui. E o Senhor sobe com ele. É essa amizade que Deus quer ter com você e comigo. A amizade que você não é dono mais dos seus passos. Você não faz mais o que quer. Você não decide mais para onde ir. Sua vontade não é importante. Nosso problema é que a gente quer intimidade com Deus, mas quer que a nossa vontade seja considerada. Eu estou falando de um nível de relacionamento que a sua vontade não importa. O que importa é a vontade de Deus para a sua vida. É esse nível que a igreja precisa conhecer. Ei, vai além de ir no culto. Isso vai além de participar de vigília. Entra num nível de dependência tão grande que você diz como Paulo: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Vamos mais um pouquinho? Noé viveu num dos períodos mais corrompidos da história da humanidade.
A coisa é tão grave ali que o Senhor diz assim: me arrependo de haver criado o homem e vou exterminar. E quando o Senhor olha para toda a terra para exterminar a humanidade, Ele encontra alguém que andava com Ele. E Noé andava com Deus. E andava Noé com Deus. 120 anos construindo a arca. Nada muda no cenário. Como é que Deus aparece para você e diz: constrói uma arca que eu vou exterminar a humanidade com água? Você está construindo a arca, 120 anos, te chamam de doido, de maluco, e não há nenhum sinal real de Deus de que isso vai acontecer. Eu tenho que admirar a fé daqueles camaradas, porque a gente tem o Espírito Santo habitando em nós e fica todo dia pedindo confirmação daquilo que Deus falou, visitando o rancho de profetas, que é para Deus usar alguém para falar com a gente, para garantir aquela promessa que Ele fez. E a gente ainda tem o capricho de dizer assim: eu só acredito se Deus usar alguém que não me conhece. Como se Deus precisasse desses artifícios do pentecostalismo deformado. Noé ouve Deus uma vez e constrói a arca. Por que será que Deus tem que falar com a gente 2, 3, 4, 5 vezes para a gente crer? Tem que usar um, usar o outro, precisa dizer: agora eu creio, daqui a pouco eu não creio mais. Deus tem que falar de novo. Você está pensando que Deus é um decrépito? Se Ele fala uma vez, está garantido. Obedeça. E é interessante que a família de Noé foi salva, não porque os meninos andavam com Deus, foi salva porque Noé andava com Deus. O que é que está acontecendo com a sua casa? Meus filhos são rebeldes? Ou eu não ando mais com Deus? Porque tem que começar no sacerdócio. Se há algo que a gente precisa restaurar no Brasil desta geração, é a autoridade sacerdotal. No lar, na empresa, na igreja, porque estão bagunçando o princípio da autoridade sacerdotal. Resgata a autoridade sacerdotal na sua casa, na sua família, e você vai ver Deus fazer uma revolução de avivamento no interior da sua casa. Provoca o vizinho e diz para ele: anda com Deus. Eu estou agilizando um pouco, porque eu quero encerrar com Abraão. Estou te dizendo que nós podemos nos relacionar com Deus pessoalmente. Eu estava um dia numa crise existencial tamanha, e eu telefonei para um amigo que ora sempre por mim, mas ele é muito ruim de atender telefone, e não me atendeu. Eu liguei para um outro, ele também não me atendeu. Liguei para um terceiro, a esposa atendeu e disse: olha, ele saiu e deixou o celular. Eu estava mal, eu precisava conversar com alguém. E eu dei um tapa na cama e disse: eu tenho que falar com alguém. E na hora eu senti Jesus falando comigo. Ele disse assim: converse comigo. Mas eu estava muito chateado. Eu disse: conversa contigo, Jesus, eu quero conversar com alguém real. Alguém que eu possa olhar, enxergar, contemplar, tocar. Irmão, questão de 30 segundos. O meu quarto foi tomado de uma presença tão plena. Eu não saberia traduzir. Era muito real. Eu tinha a sensação que se eu estendesse a mão eu conseguiria tocar. Era uma forma de Deus me dizer: eu sou real. Essa sua espiritualidade religiosa me transforma em fantasma. Mas se você entender o que é amizade comigo, você vai perceber que eu não sou uma sombra, não sou uma energia. Eu sou uma pessoa e eu
quero me comunicar com você. O que nós estamos fazendo nessa nossa espiritualidade que não conhece Deus? Que fé é essa que não nos leva para perto do Rei? Que vida cristã é essa que Deus está longe? Nos empolgamos com o louvor, nos empolgamos com a pregação, nos empolgamos com a estrutura física do templo, mas não temos relação pessoal com Deus. Hora de mudar isso. Olha para cá. Nenhum político vai mudar esse país. Estamos orando para que cheguem aos postos aqueles que façam parte de um plano divino. Mas quem vai mudar esse país é a igreja. E uma igreja só pode mudar um país quando ela entender o que significa ser amigo de Deus. Deixa eu citar mais 2 camaradas na Bíblia e vou orar com você. Moisés. A relação de Moisés com Deus é bem interessante. Porque a revelação mais plena de Deus no Antigo Testamento para um homem é a revelação que ele dá a Moisés. Êxodo capítulo de número 3, o Senhor aparece a Moisés numa sarça, manda Moisés ir ao Egito, e Moisés diz assim: quando eu chegar lá e me perguntarem qual é o teu nome, o que eu respondo? E o Senhor diz assim: Yahweh, Yasher, Yahweh. Eu sou o que sou. Mas vamos traduzir ao pé da letra? Yahweh, Yasher, Yahweh. Eu sou o que você precisar que eu seja. Se você precisa de pão, eu sou o pão. Se você precisa de água, eu sou a água. Se você precisa de vitória, eu sou vitória. Se você precisa de saúde, eu sou saúde. Se você precisa de cuidado, eu sou quem te cuida. Eu sou aquilo que você precisa, aquele que você precisa que eu seja. Essa é a revelação mais extraordinária de Deus no Antigo Testamento. A partir dali começa uma relação pessoal de Deus com Moisés, ao ponto de, em Êxodo 33:11, dizer assim: e o Senhor falava a Moisés face a face. Agora não dá para ilustrar, porque eu pensava que face a face era tete a tete, mas face a face é boca a boca. O maior exemplo seria uma respiração boca a boca. A expressão indica que Deus encostava na boca de Moisés e comunicava. Esse é um nível de intimidade tão profundo que mexe com as entranhas. Um dia tem uma briga de família na casa de Moisés, porque casa de pastor também tem problema. Casa de pastor também tem problema. Mulher de pastor também tem TPM. Pastor também tem XI. Sabe o que é XI? Síndrome do homem irritado. Tem 3 dias no mês que o homem também fica alterado. Os hormônios revolucionam, bagunçam. Então Arão e Miriam estão revoltados com Moisés. Quem é Arão? O sumo sacerdote, a maior autoridade religiosa de Israel. Quem é Miriam? A irmã mais velha, e profetiza. Um dia Moisés toma uma decisão na vida dele, que Arão e Miriam não concordam.
E eles chegam em casa reclamando, dizendo: quem Moisés pensa que ele é? Está pensando que Deus só fala com ele? Deus também fala comigo, eu sou profetisa. O outro disse: eu sou o sumo sacerdote, afinal de contas a vara que floresceu foi a que eu apresentei. Jeová ouviu essa picuinha de família e disse assim: ô Arão, Miriam, vão lá na tenda que eu quero bater um papo com vocês dois e Moisés. Números 12. Quando chegam lá, Arão, Miriam e Moisés, olha o que Deus faz. Ele diz assim: Arão, sim senhor. Miriam, sim Jeová. Se houver em Israel um profeta, apresentem a mim. Acabou de descredenciar Miriam. Porque eu não conheço nenhum profeta em Israel. Me tragam um, porque eu não sei quem é. E se vocês me trouxerem um, eu vou falar com ele por sonho ou por visão. Mas com o meu servo Moisés é diferente, porque com ele eu converso boca a boca, face a face. Aí ele diz assim: quem é você que ousa falar contra o meu amigo? É por isso que eu e você temos que aprender a não responder a quem fica de lá dando tiro, ou como diz o pastor Cláudio Duarte, latindo para a lua, fica na tua. Se você tem amizade com Deus, Deus vai responder por você àqueles que te perseguem. Dá uma provocadinha no vizinho e diz para ele: faz amizade com Deus. Diga comigo assim: Senhor, eu quero sair desse congresso para uma relação de amizade contigo. Deixa eu falar de Abraão. Esses dias eu estive lendo sobre Abraão e compreendendo um pouco da relação de Abraão com Deus. Abraão é o único homem de quem a Bíblia diz que Deus o chamou de meu amigo. Se você ler Gênesis capítulo 18, vai perceber que Deus tomou 3 decisões no céu. E as 3 envolviam Abraão. Sara teria um filho. Sodoma seria destruída. Mas em Sodoma habitava alguém que era da família de Abraão e precisava ser protegido, não por causa do tal, mas por causa de Abraão. O texto é muito claro quando diz que Deus salvou a Ló, não por causa de Ló, mas porque lembrou-se da sua amizade com Abraão. E o Senhor envia 3 anjos para cumprir as 3 missões. Cada anjo vai cumprir uma das missões. E Gênesis capítulo 18, versículo 1 e 2 diz que 3 homens chegam na casa de Abraão. Não diz 3 anjos, diz 3 homens. E quando os 3 homens chegam, Abraão está sentado debaixo dos carvalhos de Manre. Não há diferença entre um e outro, mas Abraão é tão amigo de Deus que o versículo 2 e 3 vai dizer que chegam 3, mas Abraão ajoelha na frente de um e diz: meu Senhor. Como é que Abraão sabia que aquele não era um anjo comum, era o Senhor? E ele diz: digne-se de entrar na minha casa. E eles entram.
cumpre a sua missão e diz: Sara vai ficar grávida. Abraão tem 75 anos. Paulo denuncia a Abraão e diz que os membros do corpo de Abraão já estavam amortecidos, ou seja, aposentadoria. Quando o anjo diz: Sara vai ficar grávida, Sara diz assim: como? De que jeito? O anjo disse: Sara riu. Sara disse: eu não ri. Riu-se. Mas o menino virá a seu tempo. A primeira missão está cumprida. A Bíblia diz que os 3 homens dormiram na casa de Abraão e levantaram-se no outro dia bem cedo, versículo 16, versículo 22 e 23. Os 3 homens se levantam, olham para a banda de Sodoma e saem caminhando para lá. Mas Abraão é beduíno. E na cultura beduína, se você hospeda alguém, quando esse alguém vai embora, você não vai até a porta. Você acompanha até o limite fronteiriço da sua terra. Então Abraão acompanha os 3 até o limite que dá para Sodoma. Ok. Só que quando chega no limite da terra, capítulo 18, versículo de número 16, você vai perceber que 3 homens saem da casa de Abraão, mas apenas 2 chegam em Sodoma. Cadê o outro? Abraão vai caminhando com os 3. Mas o texto, versículo de número 16, 18, 16, o texto diz que os homens se levantaram, olharam para o lado de Sodoma, Abraão ia com eles acompanhando-os, versículo 22, então viraram aqueles homens os rostos ali, se foram para Sodoma, mas Abraão ficou em pé diante da face do Senhor. Sabe qual é o relato aqui? 3 homens, mais um, Abraão, vão caminhando para Sodoma, mas Abraão inicia uma contagem regressiva. Ele só tinha até o limite da fronteira para tomar uma atitude, e quando chega no limite da fronteira, Abraão dá um passo à frente e toma a frente de Deus. A expressão ali, no original hebraico, indica que Abraão colocou a mão no peito do Eterno e disse: espera aqui, que eu preciso falar. Agora preste atenção. À luz desse texto, a expressão indica que Abraão está diante de um juiz, argumentando em favor de alguém. Só que o detalhe é, que nível de amizade é este, que permite a Abraão parar o Todo-Poderoso? Os filhos de Arão ofereceram fogo estranho no altar e morreram. Uzá tocou na arca e morreu. Ele chama raios pelo nome e o raio atende. Ele chama os rios e os rios nascem. Quem é esse camarada que tem condição de se colocar na frente do Todo-Poderoso, colocar a mão no peito e dizer: espera que eu preciso falar? É um nível de amizade acima de qualquer perspectiva humana, porque o Todo-Poderoso para e Abraão começa a argumentar: destruirás o justo com o ímpio? Abraão começa a construir uma argumentação com Deus, baseada no relacionamento, porque Deus não tinha obrigação nenhuma de parar para ouvir Abraão, mas a amizade fala por Abraão. Chega um momento que não há 10 justos em Sodoma. Abraão não tem mais o que argumentar.
E Deus pode destruir Sodoma com quem está lá. Mas o versículo 23 vai dizer que o Senhor livrou a Ló, porque se lembrou da sua amizade com Abraão. Presta atenção. Faz muito tempo que não se diz respeito apenas a você mais. Tem coisas na tua vida acontecendo que Deus está te protegendo por causa daqueles que estão debaixo da tua autoridade e cobertura espiritual. Quando você desenvolve um relacionamento com Deus, Ele te entrega um éfode sacerdotal. E preste atenção, enquanto você estiver cumprindo o seu propósito, você não será atropelado por ninguém. Lembra de Arão? Quando Deus decide que é hora de Arão morrer, Ele diz a Moisés: tira o éfode, porque representa a autoridade sacerdotal. Enquanto não tirou o éfode de Arão, Arão não morreu. Presta atenção, enquanto você estiver cumprindo o seu propósito ministerial, levante quem quiser, a mão do Senhor garante proteção. Isso é amizade, isso é relação com Deus. Deus tem um compromisso extraordinário de proteger seus amigos. Pergunte para a pessoa do seu lado: você é amigo de Deus? Agora entenda uma coisa e a gente encerra, que eu quero orar. Sua saída daqui hoje à noite é para mudar o seu nível de espiritualidade e relacionamento com Deus. Um dia Deus chegou para Abraão e disse assim: toma Isaque, teu filho, a quem tu amas, teu único filho, vai a Moriá e oferece-o ali a mim em holocaustos. Por que Deus não mandou Abraão oferecer Isaque perto de casa? Não é para oferecer? Oferece logo. Não. Moriá. 3 dias de viagem. Por que Abraão levanta de madrugada para rachar lenha? Ele não tinha tanto empregado? Por que ele não manda um empregado, um servo, rachar lenha? Porque se o sacrifício é meu, eu vou fazer completo. Ele racha a lenha, ele coloca a lenha sobre o jumento, ele sai para Moriá levando Isaque. Mas as minhas perguntas são: o que deu a Abraão coragem para ir a Moriá? Alguém olhou para mim um dia e disse: você não pode achar que Abraão sofreu. Abraão era o pai da fé, isso é verdade, mas também era pai de Isaque. E aí é que está o problema. Por que 3 dias de viagem? João 8, 56 a 58. Esse versículo é um show. Porque Jesus olha para os fariseus e diz assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E eu pensava que quando Jesus diz Abraão viu o meu dia, Jesus estivesse falando do dia da ressurreição. E não. Quando Jesus diz Abraão viu o meu dia, Ele está falando do seu ministério. Abraão viu o meu ministério, Abraão viu a minha vida, Abraão viu a minha manifestação. Por que 3 dias? Jesus viveu 30 anos. 3 anos Ele exerceu o seu ministério, que terminou com 3 horas na cruz, e Ele ficou 3 dias no túmulo. 30 anos de preparação para 3 anos de ministério, que culminou com 3 horas na cruz, e Ele ressuscita ao 3º dia.
cada dia da viagem de Abraão, de casa, Berseba, a Moriá, Deus estava dando a ele uma visão do ministério de Jesus. No primeiro dia da viagem, Abraão vê Jesus nascer, Abraão vê Jesus crescer. No segundo dia da viagem, Abraão vê o ministério de Jesus, a morte de Jesus. No terceiro dia da viagem, ele vê a ressurreição de Jesus. Quando chega o terceiro dia que Isaac pergunta: papai, onde está o cordeiro do holocausto? Abraão já podia dizer: Deus proverá para si o cordeiro do holocausto. Ai, que coisa extraordinária! Aplauda o Senhor, louve ao Senhor, louve. Porque quando você é amigo de Deus, Ele nunca te dá um desafio sem te mostrar algo que está oculto. Por isso Jesus, Abraão viu. É por isso que Abraão crê que Deus pode ressuscitar Isaac mesmo depois de morto, porque ele viu Jesus ressuscitar. A amizade com Deus vai te levar a níveis de experiências que ninguém vai entender. Fica de pé, por favor. Alguém vai dizer assim: dessa vez ele não dá conta. Mas acontece que você está vendo coisas que o outro não está vendo. Deus está te mostrando coisas que não quis mostrar para outro. Tem mais chorianjo da gás, amabavá choriei mandacá. É esse nível de relacionamento que eu e você precisamos entrar. Eu não vou falar mais. É a última noite do congresso. É o último tempo do congresso. E eu quero te convidar agora. Você vai orar. E você vai dizer para Deus: se existem níveis de relacionamento contigo, eu quero mudar de nível. Eu quero entrar mais um pouco nesse rio. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te conhecer. Não se assuste com os desafios que virão. Não se assuste. Porque todo avanço no relacionamento com Deus se faz passar por um desafio. Mas o Senhor vai aprofundar a nossa vida espiritual. Quero crer que esse 22º congresso vai gerar um divisor de águas na nossa história. Seu nível de comunhão vai mudar, porque sua mente está sendo provocada para mudar. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe onde está. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe onde está. Se você quiser. Não peça a Deus agora nada além de amizade. Eu quero me relacionar contigo como amigo, como amiga. Se você não ajoelhar, fecha os olhos. Não é possível se relacionar intimamente com Deus com a mente divagando. Senhor, nós precisamos mudar. A nossa vida precisa mudar. Nós precisamos nos aprofundar no relacionamento contigo. Estamos aqui, Senhor, esses 5 dias, 4 dias,
porque nós queremos a tua visitação. Foi no quarto dia que o Senhor chegou em Betânia para anular a sentença da morte. A tua palavra vem gerando vida em nós ao longo destas reuniões. Nós queremos, Senhor, avançar no relacionamento contigo, mudar de nível, se este é o termo. Queremos uma relação de amizade contigo, por meio da qual ouçamos a tua voz e saibamos o que fazer e o caminho a trilhar. Espírito Santo, paira neste lugar agora. Gera agora um quebrantamento espiritual nesse auditório, com línguas, com lágrimas, com risos de júbilo, com cânticos espirituais. Sara a nossa ferida, quebra todos os bloqueios que nos impedem de mergulhar em Ti. Que durante esse louvor que agora será entoado, venha um vento de Deus dentro desta casa e um derramar extraordinário da Tua presença. Chorei mandaramassuri mandaragashoi anchukiapaz. Diga para Deus: eu quero ser teu amigo. Eu quero ser teu amigo. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real. Ore cantando, Tua voz ecoa, cante orando.